Bom dia a todos vocês. Hoje a gente vai estudar a distribuição de frequência, tá? Então, o que quer dizer a distribuição de frequência? A distribuição de frequência é quando, na estatística, o que é estatística? A estatística serve para você pegar... O que é a definição de estatística? Estatística é um ramo da matemática que tem como objetivo analisar e interpretar um conjunto de dados. Então, é como se você fizesse uma pesquisa e fosse... Aí você tem um monte de números ali. Você não sabe o que vai fazer com eles. Então, você tem que tabular esses dados para dar um sentido àqueles valores. Porque tu vendo um monte de número, não vai te dizer nada. Então, tu vai ter que tabular para fazer o estudo sobre aqueles conjuntos de dados, para dar uma interpretação ao conjunto de dados. Então, isso chama de tabulação. Então, a tabulação é feita através de distribuição de frequência. Tá? Eu vou passar para a página lá. Ó. Estão vendo aí o arquivo de distribuição de frequência? Você tem esse material lá? Você fez? Que na verdade é um programa, né? Então, vocês estão vendo esse... É o GeoGebra que você usava? Põe o áudio aí para ver se está funcionando. Gente, me dê um retorno aí, por favor. Gente, alguém responde visualizando esse arquivo? Entendi. Eu estou tentando atualizar? Alguém visualizando o arquivo, por favor. Responde alguma coisa. Menor aí lá em cima. Onde, Paulo? Dá pra ver, professor, dá pra ver. Gente, eu preciso de ver. Parece que ele está fazendo agora, né? Aqui é o exercício 1. Gente, procure desligar o microfone, que está tendo muito eco. Desligar o microfone? Guilherme, procure desligar o microfone. Só outra coisa. Então, a primeira questão diz o seguinte: os dados abaixo, vocês estão visualizando, né, o arquivo? Sim. Então, os dados abaixo mostram as notas de uma determinada turma na disciplina de métodos quantitativos. Então, você olhando para esse monte de número aí, vai te falar alguma coisa? Vai ter condição de interpretar alguma coisa só olhando para esses números? O que é que vocês acham? Não. Só olhando para esses números, ele vai te dizer alguma coisa? Só olhando para eles? Olhando um monte de números, não vai te dizer nada. Então, a gente vai tabular esses números. Então, quais são as notas? Então, aí na primeira letra A, ele determinar o quadro de distribuição de frequência. Então, nesse conjunto de dados, quais são as notas que aparecem da menor para maior? Hein, gente? Quais são as notas que aparecem aí? 5, A menor é 5, 6, 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9 E 10. e 10. Agora, FA. FA indica frequência absoluta. Está logo aqui embaixo a definição. F quer dizer frequência absoluta.
Só F mesmo aqui, frequência absoluta. Tá? F é frequência absoluta. A frequência absoluta quer dizer quantas vezes cada nota dessa está se repetindo. O F quer dizer o número de vezes em que a frequência está se repetindo. Então, nesse conjunto de dados, o 5 se repete quantas vezes? Ó, é só contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 se repete 5 vezes. O 6 se repete quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se repete 8 vezes. O 7 se repete quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se repete 11 vezes. O 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se repete 10 vezes. O 9, 1, 2, 3, 4. E o 10 aparece 2 vezes. Tem aí alguma dúvida? Não. Toma essa coluna aí para mim. Coluna do F. Aí soma a coluna do F. A coluna do F é somatória da 60. Dá quanto? 60. 60? Não. Acho que dá 40. É 40. Não dá 40, 8, 5, 13, 24, 34, 38, 40. Eu tava pensando em mais 20 aí. Aí agora a frequência acumulada. A gente já viu como é que faz com a frequência acumulada. A gente repete o primeiro, que é 5, e vai somando com a seguinte frequência, 5. Quem é a próxima frequência? É 8. Então, 5 mais 8, 13. Ao 13 vai somar com a próxima frequência. 13 mais 11, 24. 24 mais 10, 34. 34 com mais 4, 38. 38 mais 2, 40. Esses dois valores sempre tem que dar iguais. Agora, FAC. FAC indica frequência absoluta acumulada. Agora, FR. FR é a frequência relativa. Frequência relativa. Frequência relativa, você vai pegar cada frequência dessa e dividir pelo total, pela soma. 5 dividido por 40, 8 dividido por 40. Você vai dividir cada termo desse. Vamos dividindo aí para mim. Quanto é que dá 5 dividido por 40?
Gente, 0,125. 0,125. E agora vai ser o quê? O F, o 8 dividido por 40. 0,2. 0,2. Agora, vai ser 11 dividido por 40. 0,275. 0,275. Agora, 10 dividido por 40. 0,25. Aí, 4 dividido por 40 dá 0,1. E 2 dividido por 40, 0,05. Verifique se é isso. Sim. Tudo certo. Aí agora soma essa coluna. A coluna do FR aí. D1. Deu quanto essa soma? Deu 1 aqui para mim. Aqui para mim também deu 1, professor. Sempre tem que dar 1. Sempre. Se não der 1 é porque está errado. Sempre vai ter que dar 1 a soma da frequência relativa. Certo? Aí agora, a frequência relativa acumulada. Então, eu vou procurar primeiro, vou repetir a primeira frequência, 0,125. Aí eu vou somar com quem? Com 0,2. 0,125 mais 0,2 vai dar quanto? 0,125. Não, 0, quanto? 325. 325. Aí 0,325 mais 0,275. Soma com a próxima frequência. Vai dar 0,6. 0,6. Aí 0,6 mais 0,25. Vai dar 0,85. Certo. 0,85 mais 0,1 dá 0,95. 0,95 mais 0,5 vai dar 1. Esses dois valores têm que ser iguais. Aí agora, FP. FP indica ser frequência percentual. Frequência percentual. A frequência percentual vai ser a frequência relativa multiplicado por 100. Então, eu vou pegar a coluna da frequência relativa e vou multiplicar por 100 e deixar em forma de porcentagem. FP indica frequência percentual. Você vai pegar a frequência relativa e multiplicar por 100. Então, vai ficar 0,125 vezes 100. Vai dar 12,5%. Aí, 0,2 vezes 100 dá 20%. Que vai dar 27,5%. Vai dar 25%. 25%. 10%. 5%. 5%. Professor, eu acabei de chegar. Só me explica o que é esse quadro aí, que ele é diferente dos que a gente estava fazendo. É o quadro distribuição de frequência. Então, foi o que eu fiz. Só dar uma recapitulada. Aqui eu tenho um conjunto de dados. Esses dados que aparecem é o 5, 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Aí eu contei aqui no meu conjunto de dados quantos 5 aparecem. Aí eu coloquei aqui
quantas vezes o 6 aparece? Quantas vezes o 7, o 8, o 9 e o 10? Tá aqui, eu fui contando quantas vezes aparece nesse conjunto de dados. Aí FAC, frequência acumulada. Repete a primeira e vai somando com as demais frequências. Frequência relativa. Frequência relativa é a frequência dividido pelo total. 5 por 40, 8 por 40, 11 por 40, tudo dividido pelo total. Encontra a frequência relativa. Aí depois, frequência relativa acumulada. Você repete a primeira e vai somando com as demais. Frequência percentual é a frequência relativa multiplicada por 100. Aí agora, a frequência percentual acumulada. Sempre que aparecer o AC, quer dizer acumulada. Então vai ficar 12,5%. Repete a primeira. Aí eu vou somar com quem? Com o 20. Vai dar 32,5%. Aí 32,5 mais 27,5 vai dar 60%. 60% mais 25 dá 85%. 85 com mais 10 dá 95. E aqui 100%. Se você somar essa coluna, sempre vai ter que dar 100%, que é o todo. A coluna da frequência percentual sempre tem que dar igual a 100%. Alguma dúvida na montagem desse quadro aí? O F é frequência absoluta, FAC, frequência acumulada, FR, frequência relativa, é a frequência normal dividido pelo N, frequência relativa acumulada, frequência percentual é a frequência relativa vezes 100, e frequência percentual acumulada. Você vai acumulando as frequências percentuais. Alguma dúvida de como montar esse gráfico? Essa tabela? Por enquanto, não. Então, agora, a gente vai responder essas outras perguntas aqui, ó. Qual a taxa percentual de alunos que tirou nota 8? Olhando para a tabela, qual a taxa percentual de alunos que tirou nota 8? Olha, eu acho que é só letra B, não tem letra A. A letra A é o quadro de distribuição de frequência. É para construir esse quadro. Ó, a letra A, o quadro de distribuição de frequência. Tá? Que é esse quadro aqui que era para construir. Aí agora eu vou ver a letra B. Qual a taxa percentual de alunos que tirou nota 8? Bora ver, gente. Respondam aí. 25%? Eu vou aqui no 8, eu vou aqui no percentual, ó. Então, 25%. Então, agora, antes vem só o conjunto de dados, ele não me dizia nada, mas agora eu já sei o percentual de alunos. Olhando para o quadro, dá para me ter uma visão de como está a turma num todo. Quantos tirou acima de 10, acima de 7? Então, dá para me ter uma visão, dá para mim verificar, dar uma legitimidade daquele conjunto de dados. Quantos alunos tiraram a nota 9? 4. 4 alunos, ó. Aqui, ele não fala de percentual. Se não é de percentual, é na frequência normal. Então, 4 alunos. 4 alunos tiraram a nota 9. Agora, qual a taxa percentual de alunos que ficaram com notas menor ou igual a 7?
sempre, quando tiver a palavra menor, você vai procurar esse dado na frequência acumulada. Então, eu vou lá, menor ou igual a 7. Então, quer dizer que vai até o 7. Então, eu vou aqui no 7, aí vou lá na frequência acumulada. Então, é 60%. Então, 60% dos alunos ficaram com nota menor ou igual a 7. Sempre que tiver menor, a palavra menor na pergunta, você vai procurar na frequência acumulada. Se eu dissesse assim, qual a taxa percentual de alunos que ficaram com nota menor a 7? Menor que 7. Aí seria o mesmo 60%? Ó, menor que 7. Então, se é menor do que 7, o 7 não entra. Então, vai até o 6. Então, eu ia no 6, aí ia dar 32,5%. Aqui o 7 entrou porque tem menor igual a 7. Então, quer dizer que inclui o 7. Ficou claro ou não? Se eu perguntasse, Tá certo. qual a taxa percentual de alunos que ficaram com nota menor que 8, menor que 9? Qual a taxa percentual de alunos que ficaram com notas menor que 9? Menor que 9, a primeira nota menor que 9, quem é? É o 8. Então, seria 85%. Se fosse menor ou igual a 9, aí seria 95%. Ficou claro ou não? Ficou, assim. Tá certo. Agora, quantos alunos ficaram com nota menor que 7? 32,5%. Eu falei em percentual aí, não? Na pergunta? Não. Não, então não é porcentagem. Então, quando não fala de porcentagem, ou é na frequência ou é frequência acumulada. Essa frequência relativa, ela só serve para encontrar a percentual. Então, eu vou trabalhar com essa frequência normal ou com a frequência percentual. Quando não fala de percentual, é nessa frequência aqui. Então, eu vou aqui, ó, menor que 7, vai até o 6. Então, seria 13 alunos. Certo? Ele quer saber a quantidade de alunos, então ele não quer saber percentual. Até aí, alguma dúvida? Não. Não, tranquilo. Então, agora, na letra F, ele quer para construir um gráfico para representar esse conjunto de dados. O gráfico eu vou fazer aqui no quadro, tá? Aí, se caso vocês não conseguirem visualizar bem o quadro, eu tiro uma foto e mando aí no grupo. Tá? Se vocês não conseguirem visualizar bem o quadro. Ok. Certo? Certo. Então, aqui, ó, é o que estava lá na tabela, as notas 5, 6, 7, 8, 9, 10. A nota 5 apareceu 5 vezes, a nota 6 apareceu 8 vezes, a nota 7 apareceu 11 vezes, a nota 8, 10 vezes, a nota 9, 4 vezes e a nota 10, 2 vezes. Então, eu vou fazer um gráfico de barras para representar esse meu conjunto de dados. Então, aqui no eixo X vai ficar as notas.
As notas que aparecem é o 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui no eixo Y vai ficar a frequência. Aqui começa sempre do 0. Aí tu vai fazendo uma escala, ou de 2 em 2, ou de 3 em 3, ou de 5. Depende da tua frequência. O que eu vou fazer de 2 em 2? Ó? Aqui é 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Na nota 5, apareceu 5 vezes aqui entre o 4 e o 5. Ó. Então, vai ser um retângulo aqui entre o 4 e o 5. A nota 6 apareceu 8 vezes, mais ou menos aqui, ó. Nota 6 apareceu 8 vezes. Aí, geralmente, é pintado com cores distintas, esses retângulos. A nota 7 apareceu 11 vezes a nota 7, ó, aqui, ó. A nota 7 apareceu 11 vezes. A nota 8 apareceu 10 vezes. A nota 8 apareceu 10 vezes. Então, para diferenciar desse primeiro, eu vou misturar as cores aqui, ó. Aí a nota 9 apareceu 4 vezes. A nota 9 apareceu 4 vezes. A nota 9 apareceu 4 vezes. E a nota 10 apareceu 2 vezes. A nota 10 apareceu 2 vezes. Aí, aqui, no geral, você coloca uma legenda. Então, onde está só de preto, você colocava nota 5. Aí, de azul, nota 6. Aí, e assim vai sucessivamente. Nota 7. Então, se tivesse um de cada coisa, seria ideal. Mas como eu fiz formas diferentes aqui, aí você ia botando todas as formas que foi colocada e especificando a legenda aqui do que representa. Então, através do gráfico, também já dá uma representatividade no meu conjunto de dados. Olhando para o gráfico, eu sei que a maior nota foi 11, que a menor nota foi 2, que onde teve maior quantidade de pessoas que tiraram nota 7, a maior nota, onde teve maior quantidade de pessoas que tiraram nota 7 foi aqui, ó. A nota 7 foi mais representativa no meu conjunto de dados. Então já dá para ter uma nova visualização daquele conjunto de dados. Alguma dúvida?
A nota 7 aí é a moda, né? É a moda, onde você apresentou maior vez, é a moda, onde, justamente. Eu vou tirar uma foto do gráfico e vou colocar no grupo, tá? Eu coloquei lá no grupo, tá? O gráfico. Deu uma analisada aí direitinho no gráfico aí pelo celular. Agora tentem fazer só essa segunda. Tentem fazer só essa segunda questão. Vou dar um tempo para vocês resolverem essa segunda. Bom dia, Alessandra. Tá caladinho aí.
Concluíram, gente? Dá não, professor. Tá com pressa? Não. Temos a manhã toda. Só lembrar, professor, o que é o FR mesmo? Frequência relativa. Frequência Certo. relativa é cada frequência dividido pelo total. Ó, olhando aqui no anterior, é cada frequência, ó, 5 dividido por 40, 8 Uhum. dividido por 40. É cada frequência dividido pelo total daqui de baixo. Ó. Ok. Obrigado. Professor, volta no primeiro quadro rapidinho. Tá? Fazer alguma pergunta? Frequência relativa a frequência dividida pelo total dela. É, Ah, tá. cada frequência dividido pelo total. É o F dividido pelo N. É cada frequência dividido pelo N, que é o total, que é 40. Entendi. E a frequência percentual é a relativa vezes 100. Alessandra, tá fazendo, Alessandra? Vi a voz da Alessandra ainda. Alessandra, bom dia, Alessandra. Terminei, professor. Bom dia, professor. Tu não quer falar comigo, é? Quero. Eu estou tentando me situar aqui no assunto do livro, que eu não, eu confesso, eu perdi a primeira aula, né? Eu Pois perdi é. a sua primeira aula. Aí eu estou tentando me situar, mas mais tarde eu vou sentar para estudar com o Felipe, né, Felipe? Cadê o Felipe? É. Felipe está me ajudando, professor. A gente viu a primeira aula um dia desses aí, ele está vindo aqui em casa para me ajudar, o Felipe. Tá certo. Mas aí, entendeu a aula Mas de hoje? assim, não, mas eu confesso que eu peguei a sua aula agora também, acho que pela metade aí dessa aqui. Aí eu estou perdida, professor. Mas eu estou tentando me situar, estou vendo aqui o livro. Mas vamos ver aqui, com essa outra questão você vai entender agora. Ah, tá bom. É porque eu peguei já no meio dessa questão que eu fiz. Então, nesse conjunto de dados aqui, ó, os dados abaixo mostram o peso em quilos de um grupo de alunos de uma determinada academia. Então, aqui embaixo eu vou preencher a coluna peso.
Então, quem é o menor peso que aparece aí? É o 65. 60, professor. Aliás, o 60, certo, 60. Aí depois 65, o 70, Aí depois 72, 72 e 75. 75. Então, esses pesos aqui, Alessandra, são os pesos que aparecem nesse meu conjunto de dados aqui em cima. Certo? Sim, professor, entendi. Agora o F. O 60 vai aparecer quantas vezes aqui em cima? 2. 2 vezes. 65 aparece 4 vezes. O 65 aparece 4 vezes. O 70 70, aparece 3 vezes. 3 vezes. O 72 72, aparece 5 vezes. 5 vezes. 75, 4, não é isso? 4. Isso. Essa soma vai dar quanto? Vai dar 20. 18. 18? Dá 20. Dá Dá 20. Ah, então 2, dá 4, 6, 9. Peraí, tem alguma coisa errada. É porque 72 é 7, não é 5. Pois é, ó. 2 mais 4, 6, 6 e 3, 9. Aqui dá 18, mas tá faltando algum valor aqui, então. É É 7. o 72. 72 é 7. Ah, o 72 é 7 vezes. É 7, professor. Agora que eu vi. Uhum. Aí, Alessandra, você entendeu essa primeira coluna aí? Hein, Alessandra? Ela fugiu, Alessandra. Oi, professor, pode falar. Já tinha fugido, não era? Não, não, professor, eu estou tentando procurar um lugar da casa que não esteja barulho, porque estão mexendo aqui em casa, estão fazendo muito barulho, e aí eu não estou conseguindo ouvir direito. Aí eu já fui para vários quartos. Tá? Sim, professor. Olha, se o senhor puder repetir aí, desde desse comecinho aí, agora eu estou bem atenta. Olha, esse 60, 65, 70, 72, 75 são as notas que os pesos que aparecem nesse conjunto de dados, tá? Nesse conjunto de dados aparece o 60, o 65, o 70, o 72 e o 75. Aí o 60 aparece 2 vezes, o 65 aparece 4 vezes, o 70 aparece 3 vezes, o 72, 7 e o 75, 4 vezes. Somando tudo isso, vai dar 20. Ah, ok, ok. Entendeu? Entendi. Aí agora, frequência acumulada. Frequência acumulada a gente já viu. Repete a primeira, que é 2, aí vai somando. 2 mais 4 dá 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 7, 16. 16 mais 4 dá 20. Agora a frequência relativa. A frequência relativa é cada frequência dividido por esse total. Então vai ser 2 dividido para 20. 2 dividido para 20 vai dar quanto? 0, quanto? 0,1, não é isso? Isso. Aí agora, 4 dividido para 20 vai dar 0,2. 0,2. 3 dividido para 20 0,15. 0,15. Aí 7 dividido para 20 0,35. 35. E 4 dividido para 20 a gente já calculou lá em cima que é 0,2.
Somando essa coluna, sempre tem que Sim. dar 1. Se não der 1, é porque está errado. Aí agora, repete o 0,1, fazer acumulada. 0,1, aí, 0,1 mais 0,2 dá 0,3. 0,3 mais 0,15 dá 0,45. 0,45 mais 0,35 dá 0,80. 80. 0,80 mais 0,2 dá 1. Então, preciso de calculador. Até aí, alguma dúvida? Não. Agora a percentual. A percentual, eu vou pegar a relativa e multiplicar por 100. 0,1 vezes 100 dá 10%. 0,2 vezes 100 dá 20%. 0,15 vezes 100 dá 15%. Aí, 0,35 vezes 100 dá 35% e 20%. Aí a frequência percentual acumulada, repete os 10%. Aí vai somando, 10 mais 20 vai dar 30%. 30 mais 15, 45%. 45 mais 35 dá 80%. 80% com mais 20, 100%. Pra quê, mãe? Soma. Alguma dúvida aí? Agora vamos ver aqui a letra B. A pergunta. Qual a taxa percentual de alunos que ficou com peso 75 quilos? Uhum. 35%? Não, 20%. 20%. Eu vou lá no 75 e vou ter a percentual, ó, 20%. Vou perguntar se qual a taxa percentual de alunos que ficou com peso 70 quilos? Qual a taxa percentual de alunos que Seria ficou com peso 15%. 70? Seria 15%. Eu vou no 70 quilos, aqui 15%. Aí agora, quantos alunos ficaram com peso 65 quilos? Quantos alunos? 6. 6. Ah, tá. Frequência acumulada, né? Não. Quantos alunos ficaram? Tem a palavra menor aí? Eu só vou Não. na acumulada quando tem a palavra menor. Tem a palavra menor aí? Não. Então vai ser na frequência normal. Vou no 65, então 4 alunos ficaram com 65 quilos. Com 65 quilos, a frequência. 4 alunos. Ok. Agora, qual a taxa percentual de alunos que ficaram com peso menor ou igual a 72? Qual a taxa percentual? 35%? Tem a palavra menor ou não na pergunta? Tem. Menor ou igual a 72. Pois é, menor ou igual a 72. Então, vai até o 72. Então, eu falei, quando tem a palavra menor, a gente vai lá na acumulada. Então, seria 80%. 80. Ah, tá. Tem a palavra menor, a gente vai na acumulada. Ah, Se eu tá, tá. Se eu dissesse assim, qual a taxa percentual de alunos que ficaram com peso menor que 72 quilos? Não tivesse a palavra igual.
Se não tivesse a palavra igual, essa mesma pergunta aí, não tivesse a palavra igual, qual seria a resposta? 45%? Se é menor que 72, o 72 não entra. Então, o menor que 72 é o 70. Eu vou até o 70, aí seria 45%. Aí, quantos alunos ficaram com peso menor que 70? Menor que 70. O 70 não entra. Então, vai ser no 6 65. pessoas. 6 alunos ficaram com peso menor que 70. Agora para a gente construir o gráfico. Tente construir o gráfico aí. Vamos ver aqui como é que fica o gráfico. Ó, lá na tabela tinha 60, peso 62 vezes, 65, 4, 70, 3, 72, 7 e o 75, 4. Então, como aqui são números baixos, eu fiz de 1 em 1. Então, 0, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí o 60 aparece duas vezes. 60 aparece duas vezes. O 65 aparece 4 vezes. 65 aparece 4 vezes. O 70 aparece 3 vezes. 70 aparece 3 vezes. O 72 aparece 7 vezes aqui em cima.
E o 75 aparece 4 vezes. No caso aí, quem seria a moda? 72. Quem? A moda seria 72 quilos. Alguma dúvida no gráfico? Já botei aí no grupo o gráfico, tá? Tentem fazer essa terceira aí. Só para completar esse quadro aí, a terceira. Calma aí. A senhora vai cozinhar agora? Andrei, deixa eu ir logo lá.
Não, mano, vou tirar pra fazer. Eu vou cortar ainda, mãe. Deixa aí. Já concluíram? Já? Já concluíram? Não, não, professor. Só fiz o quadro. Isso é para fazer esses dois, professor? É, papai, só esses dois, só para completar o quadro. Já, então já. Essa soma total dá quanto? Dá 200. Dá Da 200. frequência, né? É. Aí ele quer calcular a frequência relativa. Aí vai ser 34 dividido para 200. Dá quanto? 0,17. 0,17. Aí depois 38 dividido para 200. 0,19. 0,19. Aí 64 dividido para 200. 0,32. 0,32. 40 dividido para 200. 0,12. 0,12. 2. 0,2. E 24 dividido para 200. 0,12. 0,12. A soma tem que dar quanto? 1. Dá uma soma. Aí a frequência percentual, eu vou pegar a relativa e multiplicar por 100. Então vai ficar 17%, 19%, 2%, 20%, 12%. Somando tudo, vai dar 100%. Ficou alguma dúvida aí, gente? Aí nessa mesma questão, ele pede para construir o histograma. O histograma é um gráfico utilizado para quando a gente trabalha com intervalo de classe aqui, de 0 a 2, de 2 a 4. Então, o gráfico que é utilizado quando a gente se usa intervalo de classe é chamado de histograma, tá? Então, histograma é o gráfico que é utilizado quando a gente trabalha com intervalo de classe. Eu vou fazer lá no quadro. Professor, repita o histograma, o que é? É o gráfico utilizado. É o gráfico que serve para representar uma distribuição de frequência com intervalo de classe. De 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6 é intervalo de classe. Então, o histograma é o gráfico que serve para representar uma distribuição com intervalo de classe.
vamos ver aqui, ó. Esses dados que estavam lá na tabela, ó. De 0 a 2, 34. De 2 a 4, 38. De 4 a 6, 64. De 6 a 8, 40. De 8 a 10, 24. Então, aqui no eixo X sempre vai ficar a variável nota. Então, a nota, a gente vai representar no gráfico esse L aqui, ó. 0, 2, 4, 6, 8, 10. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Sempre vai ser esse L aqui que te representa no quadro do histograma. Aqui, como os valores são muito altos, o maior é 64, eu vou colocar de 5 e 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Então, de 0 a 2 é 34. Então, lá naqueles outros gráficos, os retângulos eram separados. Aqui não, os retângulos são juntos. De 0 a 2, 34. Ó. Então, aqui vai bem próximo do 35. Ó. De 0 a 2, 34. Aí, de 2 a 4, 38. Aqui perto do 40. Então, só é subir aqui o retângulo. É tudo junto um do outro. Aí, de 4 a 6, 64. Aqui próximo do 65, ó. Então, aqui só é subir aqui e aqui desce. Aí, de 6 a 8, 40. Vim aqui no 40, ó, de 6 a 8. Ó. 6 a 8. 40. E de 8 a 10, 24, aqui próximo ao 25, ó. Então, com intervalo de classe, sempre a gente constrói histogramas que são retângulos que são grudados um no outro. E se eu pegar cada ponto médio desse, ponto médio de cada intervalo desse aqui, de cada retângulo, e pegar aqui antes e aqui depois, e eu unir esses pontos, essa curva aqui é chamada de polígono de frequência. Chamado de polígono de frequência. Você pegar cada ponto médio do histograma e unir esses pontos, a curva que forma é chamada de polígono de frequência. Alguma pergunta, gente? Não.
Eu botei aí no grupo, tá? A foto do gráfico tá aqui, se ninguém visualizou direito. Professor, esse aí é o livro que o senhor está usando ou é outro material? É outro material, mas está de acordo com o livro. O que a gente viu de polígono da agora está na seção 2 da unidade 2. Aí agora, esse coeficiente de correlação linear, que a gente vai ver agora, ele está na seção 3 da unidade 2. Certo? Ok. Então, a gente vai ver coeficiente linear. O que são coeficiente de correlação linear? Coeficiente de avaliação são métodos estatísticos para medir as relações entre as variáveis e o que elas representam, tá? A correlação procura entender como uma variável se comporta em um cenário onde outra está variando, visando identificar se existe alguma relação entre a variabilidade de ambas, embora não implique em causalidade o coeficiente de correlação. Exprime em números uma relação, ou seja, a quantidade de relação entre as variáveis. Então, isso aí quer dizer que você vai verificar se os pontos, se as variáveis elas são homogêneas ou não, tá? Se elas estão, os pontos entre eles estão muito próximos, como mostra nesse gráfico aqui, assim. Ó, variável x e variável y, aqui são os pontos que aparecem. Então, se está muito homogêneo ou não. Você pode observar que esse gráfico do meio está bem homogêneo, está bem retilíneo. Então, aqui já está mais no formato de uma reta, e aqui uma reta do coeficiente angular negativo. Ó. E aqui coeficiente angular positivo. Em pesquisa científica, os coeficientes de correlação são muito importantes para se traçar panoramas em estudos com muitas variáveis relacionadas, pois assim é possível entender como a variabilidade de uma outra afeta, como a variabilidade de uma afeta a outra. Mas não existe apenas uma forma de se calcular a correlação entre variáveis, depende da forma e de como se comportam as variáveis. Em coeficiente de correlação é mais adequado que outro. Então, a gente vai trabalhar com o coeficiente de Poisson. O coeficiente de Poisson, representado pela letra R, também chamado de correlação linear. É um grau inter-relação entre as duas variáveis quantitativas. O grau exprime a correlação de valores situados entre menos 1 e 1. Então, esse coeficiente ele vai variar entre menos 1 e 1. Tá? Então, sempre vai variar entre esses valores. Quando o coeficiente de correlação se aproxima de 1, nota-se um aumento no valor de uma variável, quando a outra também aumenta, ou seja, uma relação linear positiva. Quando aproxima do menos 1, também é possível que as variáveis são correlacionadas, mas nesse caso, quando o valor da variável aumenta, a outra diminui. Isso é chamado de correlação negativa ou inversa. Então, como vai variar de menos 1 a 1, então, para a esquerda, se o for zero, é uma correlação nula. Então, quando tende a menos 1, é a correlação negativa. Se o resultado der menos 1, então é a correlação perfeita negativa. Se a variação for entre 0 e 1, é uma correlação positiva. Se der 1 positivo, é uma correlação perfeita positiva. Está escrito aqui embaixo. Então, para calcular o coeficiente, a gente usa essa formulazinha pequena aí, ó. R é igual a N vezes somatório de x vezes y, menos somatório de x vezes somatório de y,
Aí, sobre raiz quadrada de n vezes o somatório de x ao quadrado, menos a soma de x ao quadrado, vezes n, somatório de y ao quadrado, menos somatório de y ao quadrado. Essa é a forma que vai ser trabalhado para encontrar esse coeficiente angular. Ó, se o R for igual a menos 1, ela tem uma correlação perfeita negativa. Se o R variar entre menos 1 e 0, é uma correlação negativa. Se o R for 0, é uma correlação nula. Se for entre 0 e 1, é uma correlação positiva. Se o R for igual a 1, uma correlação perfeita positiva. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Uma agência de turismo estudou a demanda de passagens sem relação à variação de preço de venda e obteve os valores na tabela a seguir. Preço de venda X, demanda de passagem Y. Aí preencha a tabela a seguir e calcule o coeficiente de correlação linear por meio da fórmula de coeficiente de correlação de Pearson. Então, ele pede para preencher essa tabela aqui, ó. Eu vou botar a questão todinha para baixo, vai ficar melhor de visualizar. Então, vamos preencher aqui. Quem é os valores de x aqui? É o que está na tabela. 33, 25, 24, 18, 12, 10, 8 e 4. Nessa última aqui, a gente vai colocar a soma. A soma total. Some essa coluna aí para mim. Professor, aqui deu 134. Quanto? 134. Gente, alguém confere aí se está esse valor mesmo. 12, 10, 8, 12, 10, 8, 4, 4, 8, 10, 4, 8, 10, 12, 18, 24, 25, 33. Deu isso, 134 mesmo? Deu. Deu, né? Ó, aqui na tabela tá 70, mas é 700, tá? Ó, demanda de passagem, 700 aqui, ó. Vai crescendo, ó. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Aí vocês somam essa coluna agora também. Cinco mil e 200. 5.200. 5.200. Tá bem aqui. 5.200. É a soma. Aí agora,
Você vai multiplicar x vezes y. 33 vezes 300. 9.900. Isso. Aí depois, 25 vezes 400. 10.000. 10.000. Aí, 24 vezes 500. 12.000. 18 vezes 600. 10.800. 10.800. Isso. 12 vezes 700. 8.400, não é isso? 8.400. 10 vezes 800 dá 8.000. 7.200. E 4.000. Aí agora a soma dessa coluna. Deu quanto? Soma dessa coluna. 178.300. 178.300? Acho que não. Deixa eu ver aqui. Não, não é. Não dá isso. 9.900 mais 10.000 mais 12.000 eu coloquei 120.000. R$ 70.300, professor. 300. 60.300. Eu coloquei 120.000. Muito barato. Ai, caraca. Aí agora, x ao quadrado. Eu vou elevar cada elemento desse do x ao quadrado. 1.089. 1.089. 25 ao quadrado dá 625. 625. 476. 576. 576? É. É. 324. 324. 144. 100. 64. 64. 16. Agora soma essa coluna. $2.938. 2.000. 938. Certo. 2.938. Aí agora eu vou elevar o y ao quadrado. 90.000.
90, 90 mil, 160 mil, 250 mil, 250 mil, 360 mil. 49 mil, Não, 3.600. 360 mil. 360 mil, 490 mil, 490 mil. 640 mil, 600. 810 mil, e 1 milhão, que eu queria na minha conta. Eu também. Se quiser colocar. Eu tenho um valor alto na minha conta. Só que tem um sinalzinho de menos na frente, eu não sei o que significa, não. É, né? Aí agora soma tudo isso aí. Aí a soma é que vai estar na minha conta. A soma total. R$ 3.800.000. Quanto? 3.800.000. Exatamente. Bateu os valores? Sim, 3.800.000. Então agora eu vou copiar aquela forma para a gente substituir esses valores que está da fórmula que está aí. Eu vou pegar aquela fórmula e calcular o coeficiente. Vou copiar aqui a fórmula. Lá grande da porra. Não sei, tu não tem medo de coisa grande. Não gosto não de coisa grande não, professor. Dói. Eu gosto. Tem cara. Ai, esquiva esse bicho. Vai ter que entrar, mas. Então vai ficar R. Ah, R professor. vai ser igual. A N vezes a somatória de XY menos a somatória de X vezes a Já somatória vai de substituir Y. valores. Espera aí, deixa eu só... Quem vai ser Tá esse... fera, né? Isso. Tá. Estudar, né? Estudar, senão... Então, Não, o mano, N... já é feio. 134? Não, o N é isso aqui, ó. Quantos elementos tem? Ó, tem 9. Ó, 1, 2, Ai, 3, 4, 5, 6, 7. Aliás, 8. É isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, meu N é 8. Certo? Ixi, passou demais. Ficou alguma dúvida do 8? ainda tem outro exercício. Para vocês fazerem em casa. 8 Ah, perfeito. vezes somatório de x vezes y.
Acho que é 70.300. É, 70.300. 70.300. Menos 134 134 vezes 5.200. 5.200. Aí sobre Agora que eu vi a raiz quadrada ali. Aí vai ficar raiz quadrada De 8. aí abre parêntese, aí vai ficar N. O N é quanto? É 9, 8, professor. 8 Isso. vezes o somatório de x ao quadrado. X ao 2.938. 2.938. Aí menos o somatório de x ao quadrado. De x ao Então é quadrado. 134 ao quadrado. Não quer colocar logo o valor do resultado, professor? Para não ter que fazer depois? Não, vamos com calma. Pois é, Vezes, então tá muito apressado aí. abre parêntese. Aí N, que é 8, vezes somatório de y ao quadrado. 3.800.000. 3.800.000. Tem como aumentar a fonte, professor? Tem, você gosta de coisa grande, né, Alessandra? É, eu gosto de coisa grande, muito grande. Tu não tem. Tu não consegue botar tão grande, professor. É, né? Melhorou, Alessandra? Melhorou, professor, porque eu sou cega mesmo. Aí menos, aí o somatório de y ao quadrado. Quer dizer 5.200 ao quadrado. Somatório de y é 5.200. Certo? Isso, quanto é que dá? 8 vezes 70.300. 562.400. 562.400. Isso. Vai, tem que ir na frente. Menos. Quanto é que dá 134 vezes 5.200? 696.800. 600 90. e 800? Isso. Não, 696.800, é isso? Isso, professor. Aí agora, 8 vezes 2.938. 23.504. 23.504.
504 menos 134 ao quadrado. 17.956. 17.956 Isso. Caralho. vezes. Aí abre parênteses de novo. Aí 8 vezes 3.800.000. 30.400.000. Milhões E 400.000. menos 5.200 ao quadrado. 27.040.000. 27 milhões E 40.000. Não existe uma comida, mais nutriente que uma ração. Não, professor. Só tem um zero aí, depois do 27. Peraí, pai. E 4 zeros depois. 4 zeros. Aí, falta mais um. Agora. que vai ser igual. Gente, aí alguma dúvida? Porque os dados já estão todos aqui na tabela. Só vai substituir e fazer a conta na máquina. Professor, o senhor vai mandar esse seu material aí? Vou colocar. Esse arquivo eu vou mandar para o grupo de vocês. Ah, beleza. Aí quanto é que dá essa diferença aí? 562.400 menos vai dar negativo. Dá menos 134.400. 134.400. Isso. Era para dar negativo mesmo? Pode ser negativo ou pode ser positivo. Lembra aqui, ó, o R, botão lá em cima. O R ele pode ser negativo ou pode ser positivo. Se o R for negativo, ele tem uma correlação negativa. Se for positivo, tem uma correlação positiva. Ele pode depender dos valores. Ele pode dar positivo ou pode dar negativo. Aí agora aqui vai ficar raiz quadrada embaixo. Aí quanto é que dá esse valor do primeiro parêntese? Dá 5.548. 5.548 vezes essa outra diferença aí. Dá 3.360.000. 3.300.000. 60.000. Mais um zero, professor. Isso, são 4 zeros. Isso que vai ser igual. 5.000. Menos 134.500
sobre raiz quadrada dessa multiplicação aí. Tá. Caralho, eu acho que deu um número muito alto, professor. Tá aqui, tá 1.864. Tá 1.86. Vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil. Para ficar mais fácil, vamos tirar logo a raiz quadrada de cada um desses. Aí só vai multiplicar no final. Raiz quadrada, fica mais fácil. Raiz quadrada de 5.548. 74,48. 74,48. Sim. E não arredonda porque o outro número é 4. Aí vezes. Aí a raiz quadrada do outro. Dá 1833,03. 1833,03. Eu calculei logo, para não ficar um número muito alto, eu calculei logo a raiz do primeiro, vezes a raiz, porque como é multiplicação, eu posso fazer isso, entendeu? Qual vai repetir o número de cima, menos 134.400. Aí agora vai ser a multiplicação. Da 136,524. 0,07. 136.524,07. Isso. Aí agora vai só dividir um pelo outro agora. Vai dar negativo o resultado, que menos com mais vai dar menos. 134.400 dividido por 136.524,07. Dá 0,98. 0,98. Então, como ele já é bem próximo do menos 1, então ele tem uma correlação bem negativa. Então, ele tem uma correlação quase perfeita negativa. Porque quando é igual a menos 1, é uma correlação perfeita negativa. Ficou claro ou não como calcula? Bem claro. Hein, gente? Ficou claro como calcula esse valor do R? Ficou claro. Ficou bem simples. Sim, professor, ficou claro. É só substituir os valores que está aqui depois que faz as máquinas, os cálculos. O complicado é só fazer a tabela. É. Aí aqui, na próxima questão, vou deixar vocês fazerem em casa. Ó. Próxima questão, ó. Você vai aqui botar o X, o Y, fazer o mesmo procedimento da outra e calcular o R. Certo? Então tá aqui o X e o Y, já tá aqui, você coloca, repete aqui o X e Y embaixo. Aí no último é a soma, do mesmo jeito que eu fiz da outra. Aí depois vai só substituir os resultados lá na forma do R. Ok, professor. Muito bom. O senhor é demais. Tu diz? Digo. E aí, gente, entenderam como se calcula o R aqui? É simples, né? É só substituir os valores aqui, de acordo com o que está aqui na tabela. Aí os resultados já estão tudo aqui embaixo, é só substituir na forma os valores que já está aqui, ó, de vermelho. Tirando a fórmula. Essa aí é até mais simples de se resolver. A própria tabela já fala o que é para fazer.
Não, mas aqui, por exemplo, tem questão, por exemplo, aqui eu que já coloquei a tabela, entendeu? Mas aí se não colocasse a tabela, você vinha aqui na fórmula e verificava o que é que precisava calcular. Você vinha aqui na fórmula, eu preciso calcular o x vezes y, a soma do x vezes y, a soma do x, a soma do y, a soma do x ao quadrado e a soma do y ao quadrado. Você viu na fórmula o que precisa. Ó, eu preciso da soma de x, eu preciso da soma de y, eu preciso da soma do x vezes y, A soma de x ao quadrado. E a soma do y ao quadrado. Então, se ele não desse na fórmula o que é que precisava para... Então, você, pela fórmula, você sabia o que é que precisava calcular, entendeu? O que é que precisava fazer. Pela fórmula, você dava para saber o que é que precisava fazer. Independente se ele tivesse dado já a tabela para completar, entendeu? Se ele não tivesse dado essa tabela aqui, eu botei a tabela para ganhar tempo. Tá? Mas geralmente ele pede isso aqui. Aí você tem que completar, geralmente, você mesmo vai ter que construir a tabela, entendeu? Se por um acaso tiver prova, o senhor vai colocar a tabela já pronta ou vai colocar só a fórmula e a gente que se vira? Só vai ter a fórmula, meu filho. Você vai montar Só vai ter a fórmula. Isso mesmo. Isso aí conhece. Cada cachorro que lamba sua caceta, então. Só vai ser a fórmula. Tá? Aí essa segunda aqui vai ficar para vocês fazerem. Eu vou mandar o material para vocês. Aí vocês fazem essa segunda. Certo? Ok, professor. Tem condição de resolver essa segunda? Dá para resolver. Acho que sim. Se tiver dúvida, eu vou mandar uma mensagem lá no teu zap. Pode mandar. Esse negócio de mandar mensagem de madrugada, hein? O negão da piroca lá pro senhor. Professor, você tá vendo a chuva que tá dando aqui pra Zona Norte, professor? Pois é, olha, começou agora. Vai já cair a internet, quer ver? Vai já parar a internet. Esse pessoal da Zona Norte. A aula. Ai. Ainda bem que nós fomos na aula. Começou a chover até em Santana, imagina na Zona Norte. O pessoal da Zona Norte é de último nível. O professor mora aqui perto de casa. Olha aí, tu tá escolhendo com a gente. Ah, tá. Aí meu avô tá frescando. Então tá bom, gente. Então, Por hoje. a aula de hoje encerra aqui, tá? Tá, professor. Mande logo.